Oi, pessoal, meu nome é Glauber, eu sou médico aqui na Austrália tem 2 anos, e eu vou falar hoje sobre uma forma de você comunicar, sobre a situação do paciente, e tem um método para isso, como é que você vai passar um plantão, como é que você vai falar com um médico mais sênior, sobre uma situação em que o paciente está complicando, você está complicado ou você está preocupado com ele. E isso, a gente tem um método, que esse método chama Iceberg, que é um mnemônico. E basicamente quando vou até escrever aqui, é quando você vai passar uma passagem de plantão, que a gente chama isso de handover, tá certo? E também quando a gente vai tá preocupado e vai discutir com o sênior, a gente chama de escalate concern, ok? Então, essas são as duas situações que a gente usa esse modo de se comunicar com essa estrutura, que ela é mais útil porque você vai tanto ser sucinto, mas você também não vai deixar passar nenhuma informação crítica, e você vai ser estruturado de uma forma que você não vai esquecer de nada se você seguir a estrutura sempre. E também, como todo sistema, eles gostam de usar essa estrutura, termina que é também ele já espera o que você vai falar e a ordem que você vai falar. E não é que cada pessoa passa o plantão ou se comunica de uma forma diferente. Isso ajuda muito a todo mundo falar a mesma língua, tá bom? Então eu escrevi aqui, é o iceberg, tá certo? O iceberg, o I significa identify, certo? Que você vai se identificar, tá bom? O S é de situation, você vai explicar o porquê você tá ligando, tá certo? O B é de background, que é para você falar também os fatores e as comorbidades do paciente que influenciam na situação que você está preocupado, tá certo? O assessment é os achados de tanto de sinais vitais quanto de exame físico, que corroboram e falam sobre o nível de gravidade sobre qual a situação que você está ligando, tá certo? Ou que você está falando, passando para o seu colega de trabalho. E aqui é a recommendation, que não é exatamente a recommendation, é o que você fez, mas no final você fala assim, e eu recomendo, ou então, o que você recomenda no caso você estiver escalando para um sênior, tá bom? Então, assim, identify. Primeiro você vai se identificar. Um, I'm Glauber, or I am blah blah blah, say your name. I'm a junior doctor. Você vai falar qual o seu nível de senioridade, porque isso vai determinar a expectativa do quanto você foi a fundo é, naquela situação, tá certo? I'm a junior doctor, or I'm going to say SRMO, Resident Medical Officer. Ou então você vai falar que você é um Register. Se você quer saber como é que funcionam esses níveis de hierarquia, que são trabalhos que não existem no Brasil, você está curioso para saber como é que funciona, escreve aqui embaixo, que se tiver gente suficiente curiosa sobre isso, eu vou e faço um vídeo e escrevo os fluxogramas, como é que funciona o nível de hierarquia, quem faz o quê. Então é isso, tá bom? É, então assim, você vai dizer quem você é, qual o seu nível de senioridade e de qual hospital você tá ligando. Vamos supor, que o consultante, o chefe, né, quando você tá ligando para ele, ele não sabe de qual hospital você tá ligando, mas você tem que se identificar, porque a galera trabalha em mais de um hospital, tá bom? Então, você vai se identificar, falar o seu nível de senioridade, vai falar de onde você está ligando, e você vai identificar o paciente. This is Mr. Fulano. I'm calling regarding Mr. Fulano. Eu tô ligando para falar sobre fulano, você fala a idade, 7 years old, você vai falar sexo, se é masculino, masculino, feminino.
E e você vai dizer qual é o ward que o paciente está, qual a enfermaria que ele está. Eles chamam ward, certo? W-A-R-D, tá bom? E você vai falar qual é a bed que o paciente está, qual é a cama que ele está, tá bom? Depois de você fazer essa identificação, pronto, o consultante já sabe com quem ele está falando, já sabe o que, que ele espera do seu nível de senioridade, do que você fez daquela situação, e eles também sabem qual é o paciente, onde é que ele está, tá bom? Aí você vai falar, I'm calling regarding the patient started having shortness of breath, certo? O paciente começou a ter dificuldade de respirar. Então, calling regarding shortness of breath. Nessa situação aqui, você vai falar, tá no meio da noite, é importante que você seja sucinto, tá certo? Nesse caso aqui, eu vou deixar só isso, tá bom? Desculpa. Você vai falar que o paciente, quando você estiver na identificação aqui, você vai falar tanto do paciente, sobre como a idade dele, tá certo? Onde ele tá, e você vai falar a razão pela qual ele foi admitido. Vamos supor que o paciente foi admitido por urosepsis, né, no caso, né? O paciente teve uma infecção urinária que evoluiu para uma sepsis, né? E, nesse contexto, o paciente está com shortness of breath, tá certo? Ele está com dificuldade de respirar. Nisso, no background, você vai dizer, o paciente é um paciente que ele já está no terceiro dia de internação. Aqui tem uma forma especial de falar day, o dia, né, que eles colocam só isso. Então, ele está dizendo que é terceiro dia. Se for mês, um mês significa isso, tá certo? Se for semana, ele vai falar 2 de 52, tá bom? O paciente está no terceiro dia de internação, em uso de antibiótico, e ele tem um background, ele tem comorbidade, ele é hipertenso, ele tem COPD, que é doença obstrutiva, TPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que aqui é Chronic Obstructive Pulmonary Disease, tá certo? E vamos supor que ele também tem diabetes tipo 2, tá certo? E é isso, tá bom? No seu assessment, você vai começar a falar, olha, o paciente, ele tá acneic, ele tá com 29 de respiratory rate, tá certo? Você vai dizer qual é a saturação do paciente. Vamos supor que ele tá com 85%. Você vai dizer se ele tá em room air, se ele tá em cânula nasal, se ele tá nasal cannula, né? Se você vai dizer se ele tá em Rutal Mask, se tá em Venturi Mask, certo? Enfim, se ele tá com BiPAP, mas nesse caso, como você foi chamado para resolver esse problema, esse é o momento quando o paciente estava, quando você chegou, né? Vamos supor que ele estava só na cânula nasal aqui, estava com 2 litros, estava considerando aumentar para 4, no caso, né? The patient was tachyc, respiratory rate of 29, saturating 95%, and 2 liters of nasal proms. E você vai dizer também que como é que estava a respiratory rate dele, tá certo? Heart rate, que é qual era a frequência cardíaca do paciente. Vamos supor que estava 110 aqui. E tem alguém me ligando do hospital, vamos dar uma pausa.